mulher não tinha prazer até ontem, assim, né? Não, da onde você tirou isso? Você mora numa situação, então, bem peculiar. Porque, assim, você não precisa de ninguém pra viver. Manutenção Então, do que já existe. Dentro das sociedades indígenas, não existe isso entre o homem ser maior do que a mulher. Infelizmente, E por que esse hoje modelo... a sociedade não é indígena? Então qual que é o problema dessa afirmação? Quem quiser vir, venha. A sociedade só funciona por causa dos homens. Uma enfermeira sem energia no hospital, sem segurança, ela não pode exercer a enfermagem. Tudo bom? Prazer, Alessandra. Quando você afirma que o mundo não funciona sem homens, você está por dentro do que atualmente acontece no nosso país, aliás, no mundo. Você tem ideia da quantidade de mulheres que hoje dirigem ônibus, operam máquinas, cuidam de suas casas? Eu não tô falando que as mulheres não podem executar. Tô falando que 90% desse trabalho são majoritariamente... Você está totalmente errado, inclusive com relação à estatística. Você acha que a sociedade, ela caminha sem os homens? Me fala uma sociedade que funciona sem homem. Todas. É mesmo, Qual? Todas. Fala uma. Ué, na sua casa você tem homem? Eu não tenho homem, mas na minha casa sou eu e minha filha. Então me fala. Como é que a sua casa funciona? Funciona porque eu preciso de um eletricista, eu precisei de um pedreiro para construir meu apartamento. Mas porque você não quis se qualificar para isso. Porque na minha casa, mas como é que eu vou ser mãe? Homens. Escuta, você é pedreira, você cuida do sistema elétrico da tua casa, você cuida do sistema de esgoto da tua casa, você cuida da segurança da tua casa. Eu me casei com 18 anos de idade, tive meu filho com 18 anos, Quem que é um camarada... Casa? Quem fez a rede elétrica da tua casa? Não, eu sempre morei de aluguel. Quem cuida... Eu sempre não morei importa, de aluguel. Você mora em um lugar construído por alguém, esse alguém foi um homem. Eu aprendi a instalar um chuveiro, eu aprendi a instalar um gás. Você fez o sistema de esgoto da tua casa também? Eu posso dizer, sim, nunca precisei porque nunca aconteceu, mas se precisasse então eu faria. Não tem nada a ver, você tá falando de construção familiar e eu tô falando de assistência técnica. Não, eu tô falando de estrutura. Não, você falou que o mundo não funciona sem homem. Não funciona sem homem, porque pra eu morar como eu moro hoje, eu precisei de homens pra construir o sistema de esgoto, o sistema elétrico. Você concorda eu precisei de pedreiros pra construir aquele apartamento. Você concorda que tudo começa em casa ou não? Sim, só que a minha casa precisou ser construída por homens. Olá, me chamo Nauê. Oi, Nauê. É muito problemático quando você fala que a sociedade não funcionaria sem os homens. Por quê? Por que as mulheres não estão fazendo cursos e praticando estudos relacionados ao cuidado de casa? Eu conheço muitas mulheres. Responde você. Muitas mulheres sabem fazer consertos de casa para não necessariamente precisar. Não construção. Não, mas tem mulheres dentro da construção civil, tem mulheres sendo engenheiras. Mas eu não tô falando que mulheres não podem fazer isso. Quem disse que existe? Só que os homens que desenvolveram essas tecnologias, que constroem os lugares onde nós moramos hoje, foram todos homens. Vamos supor. A gente está falando dentro dessa sociedade, né? O que seria essa sociedade? Colonialista. A gente está dentro de um território Pindorama. Brasil é um território indígena. Pindorama. Quando a gente pega... Então, se você não sabe, se você não tem afim de entender o que significa Pindorama e o território onde você está morando, aí é uma questão sua. Dos portugueses chegarem, assim. Sim. Dentro das sociedades indígenas, não existe isso entre o homem ser maior do que a mulher. Infelizmente, por que hoje a sociedade não é indígena? Esse modelo... Porque nós fomos colonizados e é por isso que hoje pessoas como você se veem no direito de falar uma besteira dessa. Mas que besteira que há no fato de que uma sociedade não prospera sem homens? Uma sociedade que anda junto, uma sociedade que vive a partir da sua comunidade, não que homens são melhores do que mulheres. Mas eu não tô falando, mas eu falei que homens são melhores que mulheres? Você está falando que a sociedade não funcionaria sem homens? Não funcionaria, assim como não funcionaria sem mulheres. Exatamente. Então qual que é o problema dessa afirmação? Quem quiser vir, venha. Licença, Pietra. Meu nome é Fernanda. Eu Prazer, sou Fernanda. pesquisadora e atriz pela Universidade de São Paulo. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Quando você fala que a sociedade só funciona por conta dos homens, você trouxe um dado que você falou que estava falando sobre necessidades básicas. Só que necessidades básicas não necessariamente é só você conseguir acender a luz, você ter saneamento básico. Pela Constituição, necessidade básica também é educação. Eu não estou falando de Constituição, a gente está falando de uma coisa mais para trás. A gente está falando de condições básicas para a sobrevivência humana. Então, hoje em dia, né? Condições básicas para a sobrevivência humana, hoje. Considerando uma sociedade que na própria palavra implica social, sim. Tá lazer, tá educação, tá saúde. Sim, mas ninguém está excluindo a importância disso.
O que eu tô dizendo é que uma mulher sozinha não consegue tocar uma sociedade pra frente. Sim, a gente precisa de muita gente pra fazer isso acontecer. Mas se forem muitas mulheres, não inteira. acontece, tem que ter homens, entendeu? Não! Porque várias mulheres não vão Necessariamente tem que ter construir os homens prédios que a gente envolvidos. tem, não vão construir os hospitais que a gente tem, não vão construir o corpo de bombeiro, não vão ter uma frente militar, a gente Mas não vai o ter fato- uma estrutura primária básica que se resume a segurança, sistema de esgoto, eletricidade, enfim, as questões básicas, até relacionadas à agricultura. É verdade. Nós Mas não o fato teríamos... de mulheres terem entrado, por exemplo, na medicina e terem começado a desenvolver o que é a biologia do corpo de uma mulher é o que faz Mas com elas que só hoje... cursaram medicina porque alguém fez um hospital, ela transformou aquele ambiente favorável aos estudos dela. Sim, se a gente antes for disso. contar só o que os homens fizeram pela medicina, pela biologia, mulher não tinha prazer até ontem, O cheiro da maconha. E aí? Da boa. assim, né? Não, da onde você Tipo, tirou isso? o sistema reprodutivo, o sistema corporal das mulheres não era conhecido, porque Por quem? Por quem simplesmente que não não era? era uma importância para Isso medicina. não faz sentido. Sabe quem descobriu o clitóris? Ah, Santa Hildegarda de von Bingen. Ela é do século XIII. Ela foi uma santa, uma religiosa, sim, uma freira católica, patriarcal, opressora, terrível, do século XIII. Patriarcal, opressora, terrível. É claro, toda freira é patriarcal, todo cristão é patriarcal. Uma freira da Alemanha do século XIII que descobriu o clitóris. Só pra você saber que não teve nada a ver com o movimento feminista e nem com luta pelo direito das mulheres. mas foi uma mulher que descobriu. E E daí? o fato dela ter descoberto, ela poder descobrir, significa alguma coisa. Significa o quê? Não foi o movimento antifeminista que colocou ela lá, Mas né? muito menos o feminista. Ela tá muito mais perto do antifeminista do que do feminista. Você concorda por ser uma freira conservadora, uma freira tradicional, católica?